Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, recebemos a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Fernandes. Vamos falar sobre o mutirão para reduzir filas de consultas, exames e cirurgias aqui na capital. Diretora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Tá certo. Diretora, vamos falar um pouquinho então sobre o programa Agiliza Saúde, né? Foi lançado agora no final de agosto, né? Eu queria perguntar, para a gente abrir nossa entrevista aqui, diretora, com quais dados, né? Qual a realidade que a Secretaria trabalha, né? Em termos de demanda represada para que esse programa possa agilizar aí os atendimentos da população. Esse programa tem 3 frentes de atendimento. Uma diz respeito às consultas, exames e cirurgias, né? Das filas de espera. A gente ainda tem um passivo importante em relação ao período da pandemia, né? Em várias especialidades já fizemos algumas ações, como a adesão ao Programa Nacional de Redução de Filas do Ministério da Saúde e também um programa para reduzir filas na área de oncologia financiado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E agora fizemos essa terceira iniciativa para avaliar as outras demandas que ainda não haviam sido atendidas nas 2 primeiras, né? Que é o Agiliza Saúde, e daí incluímos algumas especialidades para serem atendidas. A segunda frente deste programa diz respeito a equipamentos, a compra de cerca de 400 equipamentos para atualizar o parque tecnológico dos nossos hospitais próprios, o HPS e o Hospital Presidente Vargas, e também o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, que é um estabelecimento próprio do município. Também vamos comprar 7 viaturas novas para o atendimento móvel de urgência, o SAMU, que a gente precisa fazer renovação da frota, né? E uma terceira frente que diz respeito à reforma de unidades básicas de saúde. São 2 unidades específicas que hoje são geridas pelo Grupo Hospitalar Conceição, que é a unidade Coima, e a Jardim Leopoldina, né? Então a gente vai também estar investindo na construção dessas 2 unidades. Na verdade, são novas unidades que vão ser construídas, né? Então, são basicamente essas 3 frentes que nós estamos trabalhando com esse programa Agiliza Saúde. Certo. Mais especificamente, diretor, sobre os atendimentos previstos, né? Quais as principais especialidades ou as especialidades com maior demanda, né? E quais as maiores demandas são para exames, cirurgias, com qual universo que a Secretaria trabalha? Então, a gente, no caso dos exames especificamente, né, que nós não havíamos tido nenhuma condução nas 2 primeiras iniciativas que eu citei, nós vamos conseguir contratar ressonância magnética, que a gente tem uma fila de cerca de 1.300 pacientes, nós vamos contratar 1.100 exames, né, que vão ser executados na Santa Casa, também mamografia, densitometria óssea, ecografias daí de vários segmentos, mamária, transvaginal, né, tem ecodoppler, também raio-x, né, o raio-x odontológico, que a gente tem uma fila bem importante também. Então, são exames especializados, né, que às vezes o paciente precisa para fechar um diagnóstico, né, fica aguardando o seu posto. E também temos a questão das consultas iniciais, né, o paciente que ainda não teve o acesso, teve uma recomendação do médico do seu posto para consultar com um especialista, por exemplo, oftalmologia. Nós estamos contratando 12.600 consultas na área de oftalmologia, apenas para adultos, né? Então, a gente tem pacientes com glaucoma, pacientes com retinopatia, que são os pacientes diabéticos, né, que têm uma complicação oftalmológica, e também os pacientes que têm alguma outra condição de catarata, ou precisam mesmo fazer a revisão de óculos, né? Alguns pacientes, às vezes, necessitam de uma receita de óculos, a gente vai estar disponibilizando e praticamente zerando a fila de oftalmologia até o final do ano. Né, com essa iniciativa. Seria a maior demanda em termos de consultas? Sim, essa é uma demanda, uma das maiores que a gente tem, ela é a mais expressiva, né, e como foi uma questão que a gente foi trazida, inclusive, pelos usuários, né, através do Conselho Municipal de Saúde, nós incluímos no programa, né, porque também foi uma demanda fácil de resolver, no sentido de que o acesso, né? Hoje a gente tem grande parte da oferta de oftalmologia na Zona Sul e o pessoal da Zona Norte tem um pouco de dificuldade. O que a gente fez? A gente conseguiu colocar essas consultas no Centro de Saúde Santa Marta, né? Para ter um acesso mais centralizado, e também a gente vai ter uma parte dessas consultas no Centro de Saúde API, tá? Para favorecer justamente o acesso de
a partir de todas as regiões da cidade, né? As pessoas têm dificuldade, é mais fácil, pega um ônibus, Mais já está perto no da sua- centro, aham. né? Ou mesmo quem mora mais na Zona Norte, pegando um ônibus, já está no centro, né? A gente tem também consultas na área de dermatologia, mais de 2.000 consultas na área de dermatologia, que a gente tem cerca de 5.000 pacientes na fila. A gente tem consultas na área de cirurgia geral, urologia, né? Que é uma outra demanda importante que nós temos também. Então, a gente teve uma oferta também na área que eu esqueci de falar, da oftalmologia pediátrica, de cerca de 500 consultas, também uma demanda importante. E algumas outras demandas, ofertas em menor número, como otorrinolaringologia, a área de ortopedia, tá? E a gente também pactuou o que ocorreu com os hospitais durante a pandemia, né? Eles deixaram de atender algumas demandas para atender o Covid, né? Todo mundo sabe que isso aconteceu. Centralizado, né? Então, tem pacientes que já tiveram acesso lá no hospital e estão aguardando no hospital já o médico chamar para a cirurgia. Já tem a indicação, alguns já têm até o exame. Então, nós também tivemos o cuidado de negociar com os hospitais para dar conta dessa demanda interna que está lá no hospital. Ela já não está mais fora, ela já está dentro do Já tá hospital, lá, né? exatamente, mas a gente precisou negociar para que ela pudesse ser drenada, pudesse ser atendida também, os pacientes pudessem fazer a sua cirurgia, né? Então, Perfeito. essas cirurgias a gente negociou na área de ortopedia, área de cirurgia geral também, né? Então, basicamente, assim, foi nessas áreas, né, nesse âmbito que a gente conseguiu negociar e contratar esse volume de cirurgias São muitas, consultas. São 26.000 consultas no total, somando todas. Dessas que eu falei, tem mais algumas que me fogem agora, mas são 26.000 consultas, cerca de 11.000 cirurgias que vão ser executadas e cerca de 3.700 exames. Então, um total de 40.000 atendimentos, mais ou menos, somando as três áreas, né? Cirurgia, consulta e exame. Basicamente Perfeito, isso. certo. Então, um universo grande aí, né, gente? É um volume bem grande, né? O investimento total do Agiliza, né, somando a parte de atendimento, a parte dos equipamentos, cerca de 400 equipamentos que a gente vai comprar, e a questão da construção dessas duas unidades, fica em torno de 55 milhões o investimento que o município vai fazer com o recurso próprio do caixa do município, né? O município vai desembolsar para dar conta desse programa. Diretora, para quem está nos assistindo, né, e está em uma dessas situações, especialmente nos exames ali, né, buscando, exames não, nas consultas, né, está nessa fila de espera, qual a orientação? Ele pode ir no seu posto mais próximo ali? Isso já está capilarizado para que as pessoas possam chegar lá e vai ter esse atendimento? Como é que está funcionando assim? A gente começou os atendimentos no Santa Marta ali para oftalmologia na quarta-feira, né? Então a gente já está começando alguns atendimentos, alguns a gente está ainda em trâmites de assinatura de contrato e disponibilização das agendas, né? E é muito importante isso que tu disseste, do paciente procurar o seu posto de saúde, porque a gente precisa da atualização do telefone para entrar em contato com o paciente. A gente teve uma dificuldade bem importante agora no início, porque alguns pacientes têm cadastrado mais de um telefone, né? E daí a gente tem que ficar ligando para esses telefones todos, né? A gente vai pegar um paciente com 7 números de telefone, né? E o que a gente também vai implementar agora de inovação, talvez até outubro, né? A gente vai começar a mandar mensageria para os pacientes, avisando da consulta, né? Ó, sua consulta está agendada, né? Tal dia, para também ajudar o paciente a lembrar da consulta e se organizar. O que acontece? Se a gente não tem um número atualizado do paciente, a gente não consegue passar essa informação para o paciente, né? E a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que o paciente também tem que autorizar que a gente envie, né, essa mensagem para ele, né? Então, é muito importante que os pacientes busquem o seu posto de saúde para fazer essa atualização de cadastro de telefone, né? Para que a gente possa fazer o contato. O paciente também pode entrar no nosso site, vai ali em Minha Consulta e Exame, e ele pode, se ele tem o canhotinho de solicitação da consulta, quando ele solicitou no posto, ele tem um canhotinho com o código ali. Ele pode consultar no site da prefeitura como é que está a situação daquela consulta que ele está esperando, né? Se já foi marcada, como é que está a situação. Então, esse também é uma outra possibilidade, né? Mas a possibilidade primeira, assim, que a gente recomenda é que o paciente procure a sua unidade para fazer essa atualização cadastral. Certo, isso é importante, né, diretora? Ter o cadastro atualizado ali, né, para poder manter
essa informação à disposição, né, para fazer esse contato, né, do poder público, do gerenciamento das vagas também, né? Exatamente, assim. Bem importante. Certo. Diretora, esse gargalo que tem no município, que a senhora citou aqui, em torno de 40 mil, né, trazendo consultas, exames, enfim, né? Isso é um passivo do período da Covid? É um passivo que ele já vem se acumulando? Ou potencializou a Covid, potencializou, né, o aumento dessa fila? Alguns deles potencializou, né? Porque a gente, na situação das cirurgias, leitos cirúrgicos foram transformados em leitos Covid, né? Então, a gente, agora que nós temos uma boa situação vacinal, uma boa cobertura da população em relação à vacina do Covid, né? Nós temos tranquilidade junto com o serviço para conseguir reorganizar a rede de saúde, né? E esse processo, ele está bem ativo e bem adiantado, né? Nós temos previsão aí de ampliação e abertura de serviços. Nós temos o Hospital de Clínicas, por exemplo, que tem toda aquela área nova que foi construída, que já foi colocada em funcionamento durante a pandemia, alguns leitos ali, porque era uma situação, né, bem emergencial. A área não estava totalmente finalizada, mas a gente conseguiu utilizar ela na época do Covid. Então, agora, eles já ampliaram o bloco cirúrgico, que o bloco cirúrgico deles era pequeno para o tamanho do hospital, né? Eles já inauguraram, fizeram a troca faz um mês para esse bloco novo, que tem mais salas. E eles têm a previsão, acho que até o final do ano nós vamos estar ampliando 16 leitos de UTI e também unidades cirúrgicas e unidades clínicas, né, para a gente conseguir dar conta dessa demanda, né? Porque a gente tem uma situação de envelhecimento da população também, né? E isso é bem importante porque as pessoas vão demandar mais pelo serviço de saúde. E uma coisa importante que aconteceu é que como a gente teve um abalo financeiro, econômico da sociedade em função do Covid, muitas pessoas perderam o plano de saúde. Sim. Então, isso também pressionou o SUS, né? Exatamente. Então, também essa situação ela é bem importante para a gente entender todo esse passivo. Certo. Diretora, para que esse programa, né, fosse colocado, fosse oficializado, né, colocado em prática, a senhora já citou que temos parcerias, né, para que isso ocorra também, né? E o próprio atendimento, como é que ele vai ser feito? O recurso humano, ele é da prefeitura? São parcerias com outros hospitais? Enfim, como é que vai funcionar isso, assim? A realização das consultas e dos exames, a gente optou por contratar os serviços que já prestam serviço para a prefeitura, né? Que já são nossos parceiros. Então, a gente fez aditivos nos contratos, né? Em alguns casos, obviamente, vão ter que ampliar recurso humano, médicos principalmente, para poder atender. No caso da oftalmologia é um caso, né? E também equipes de enfermagem, no caso das cirurgias, para poder dar conta desses atendimentos. Então, sim, possivelmente isso vai acontecer, né? A gente também está fazendo aditivo com algumas clínicas dos exames, né, que a gente está contratando. Então, para isso, a gente, obviamente, precisa de uma contratação, né, por parte dos parceiros para dar conta de atender. Certo. O programa, ele tem uma previsão de encerramento, diretor, ou ele vai seguir, enfim, até que se consiga zerar esses parceiros? Num primeiro momento, assim, a nossa ideia, né, a diretriz do governo é que a gente faça todos esses atendimentos, né, até o final de dezembro, início do ano que vem, né? A gente está trabalhando com uma perspectiva aí, porque obviamente que o paciente que fizer a consulta em dezembro, ele às vezes não vai conseguir fazer a cirurgia em dezembro, se tiver indicação cirúrgica, né? Então, a gente já tem uma previsão aí de poder realizar algumas cirurgias no início do ano que vem, tá? Então, a gente está trabalhando aí com um horizonte de até março, mais ou menos, né? E, obviamente, que a gente vai reavaliar e vai ver, também tem uma questão de disponibilidade financeira, né? Porque esse recurso, ele vem de um momento que o município conseguiu arrecadar mais, né? Nesse ano, a gente está tendo uma recuperação aí um pouco lenta, mas já está tendo uma recuperação da economia, do ISS-QN, enfim, de alguns tributos que foram ajustados. E com essa receita extra, o município está devolvendo isso para o cidadão, né, na forma de serviço, na forma de prestação de serviço e na forma de modernizar e equipar melhor os seus serviços de saúde. Perfeito. E como diz o nome do programa aqui, né, diretora, a ideia, né, é ampliar o número desses atendimentos e que isso possa ocorrer com mais agilidade, né? Exatamente, para que as pessoas esperem menos, né, aguardem menos, exatamente, e tenham essa demanda rapidamente atendida, possam retomar suas atividades de vida diária, enfim, de trabalho, né? Tem algumas pessoas que precisam também
ter a sua saúde restabelecida para retomar a vida na sua normalidade. Né? A senhora citou também investimentos em equipamentos, diretora. Dá para a gente ampliar um pouquinho essa questão aí? Como é que isso vai impactar de forma geral, né, no atendimento da população aqui na capital? Exatamente. A gente, por exemplo, vai adquirir um tomógrafo para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que hoje não existe esse equipamento no hospital. Né, e é um equipamento importante, né? Então nós estamos providenciando. Também vamos ter um tomógrafo novo para o HPS, né, que já tem um tomógrafo mais antigo. E esses equipamentos acabam ficando obsoletos, a gente não consegue comprar peças, né? Então a gente realmente precisa ter um equipamento novo. Carrinhos de anestesia, torres de vídeo para fazer cirurgia, esses equipamentos de bloco cirúrgico de uma maneira geral, né? Monitores, né? Desfibriladores, todos esses equipamentos hospitalares, né? Que são importantes. Até na pandemia as pessoas ficaram mais habituadas com a questão do respirador, do monitor, né? Então, são todos equipamentos que a gente precisa para dar o atendimento que esses hospitais realizam, né? Raio-X portátil, o Pax, por exemplo, também a gente vai adquirir raio-X portátil, todos alguns equipamentos mais relacionados a questões cirúrgicas, né? Algumas camas também hospitalares, né? Para o pronto atendimento, por exemplo, Cruzeiro do Sul, para dar mais qualidade e mais conforto para os pacientes. Entendimento mais urgente ali, né? E veículos, né, também, a senhora citou. Exatamente, 7 ambulâncias do SAMU esse ano, né? Para renovar a frota. A gente tem uma frota aí que, pelo uso, né, ela fica sucateada muito rapidamente, daí aumenta o nosso gasto com manutenção, e aí também deixar uma ambulância fora de operação é um custo também para o cidadão, né, porque daí ela não está disponível. Então, quanto mais nova for a frota, mais renovada, melhor para a gente manter um atendimento de qualidade. Perfeito. Outra questão que a senhora citou, que queria repercutir ainda, diretora, a construção de unidades, né, novas unidades, e esse é um tema que também seguidamente tem sido debatido aqui, especialmente na Comissão de Saúde, né, que é das unidades Coema e Leopoldina, né? Como é que está isso? Como é que está o andamento? Como é que está a expectativa, a previsão, enfim, né? Isso, a gente tem discutido isso com o nosso parceiro, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que é o responsável, né, por essas 2 unidades, né? Então, essa é uma discussão que já vem de um tempo, nós estamos ajustando aí os ponteiros, mas a combinação, assim, o que nós já conseguimos avançar na negociação é que nós vamos fazer o repasse do recurso, né, para o parceiro, para o Grupo Hospitalar Conceição, e eles vão executar a obra, né, construir as unidades, né? Então, claro que esse processo envolve uma questão de contrato que a gente está viabilizando lá com a nossa Procuradoria, mas já está num processo bem adiantado, né? Tanto é que a gente já anunciou ontem na plenária do Conselho que isso já está acordado, né, e vai acontecer. Tem uma previsão? Dá para arriscar? Não, a previsão, não, porque na verdade como a obra vai ser feita pelo Grupo Hospitalar Conceição, né, esse cronograma de obra ele ainda não existe, né, mas a gente já decidiu que vai fazer o repasse e eles vão executar a obra. Certo. Isso em torno de quanto mais ou menos, diretora? Gira em torno de 13 milhões, ainda estamos fechando os detalhes, né, mas As vai duas? ser mais as duas. E são unidades que vão, evidentemente, mudar a realidade, né, nessas regiões. Exatamente, ali, né? vão melhorar bastante né? o atendimento à população. Certo. Diretora, a gente está chegando ao final aqui do nosso Jornal da Câmara. Gostaria que a senhora fizesse mais uma vez, né, orientasse a população nesse sentido, né, de que busque esse atendimento, especialmente que deixe as suas informações atualizadas, né, junto aos postos de saúde, né, as unidades básicas, para que a gente possa, o município, né, possa entrar em contato, né, e ter as informações corretas ali na hora de passar a informação. Então, falando sobre o programa Agiliza, retornando aqui, né, diretor, para a gente encerrar, orientação da senhora para a população, para quem está nos assistindo. Então, que as pessoas procurem o seu posto de saúde, quem tem uma consulta, aguarde uma consulta na área de oftalmologia, de dermatologia, de cirurgia geral, e atualize o seu telefone, né, o seu telefone atual, para que no momento que a gente marcar a consulta, você possa ser avisado, né, a gente possa mandar uma mensagem ou entrar em contato por telefone para informar a data da consulta ou do exame que você está aguardando. Então, isso é bem importante, é fundamental para que a gente possa fazer esse contato e possa ser atendido. Perfeito. Diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Diretora, muito obrigado pela presença. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!